E aí, galerinha, olha só a nossa aula agora, tá? De propriedades periódicas. Reparem, tá? A gente vai fazer isso em duas partes, parte 1, parte 2. Daí quero que você entenda, então, muito bem e não decore. Entenda e não decore, tá? Eu vou começar por uma propriedade, pessoal, que não é mais presente nas provas que você faz mundo afora, tá? Ela não é a mais presente, mas ela é a que determina outras propriedades. Então é importante que você entenda, tá, como lidar com ela, sem decorar, entender, para aplicar nas outras, ok? E tudo fica mais fácil de você, na verdade, lidar. Tá? Qual é essa propriedade? Vamos lá que eu vou te mostrando cada coisa, tá? Então eu vou falar primeiro de raio atômico. Ela é uma propriedade periódica, tá? Lembrando que propriedade periódica é aquela propriedade que se repete periodicamente, né? Como, por exemplo, uma revista que alguém assina, um jornal que alguém assina, ok? Isso você recebe periodicamente. Então, algumas propriedades se repetem dessa maneira para os elementos, tá bom? De período em período. O raio atômico, pessoal, ela é extremamente importante ser entendida, não decorada, tá? E como é que a gente vai fazer então para lidar com ela? Bom, primeiro eu vou te explicar o que é e depois como é que ela vai oscilar na tabela periódica, pode ser? Olha só, tá? Primeiro, pessoal, considerando que o nosso átomo, então, ele é circular, pensando dessa maneira, como você está vendo a figura aqui, ok? O raio atômico é como o raio de uma circunferência. É a distância que, então, vai do centro dela até a sua extremidade. Perfeito? Ó. Aqui tem uma maneira um pouquinho diferente de ver, só que, né, a conclusão ela é a mesma. Se eu pegar a distância aqui entre dois núcleos atômicos, né, eu tenho átomos lado a lado, a distância entre dois núcleos atômicos, você vai ter então essa distância aqui de núcleo a núcleo sendo o diâmetro, né, o mesmo que o diâmetro de um átomo. Então, obviamente, raio, que é a metade do diâmetro, ok, vai ser aqui o raio do meu átomo, o raio atômico. Só que eu tenho certeza que ninguém vai te perguntar o que é raio atômico. Eles vão te perguntar como é que oscila, quem é maior, quem é menor, e como isso vai influenciar em outras propriedades. Pode ser, então interessa pra gente ver como ele vai oscilar, tá? E eu queria te explicar primeiro assim, ó, dentro de uma mesma família. Aqui eu trouxe família 1A e 2A, ok, né, tirando hidrogênio que não pertence à família 1A, obviamente, mas enfim, eu trouxe a primeira e segunda colunas da tabela periódica. E como é que o raio ele vai oscilando, tá? Eu quero te mostrar isso, então, de modo bem claro, tá? Sem decorar. Você, pessoal, mas eu decorei usando umas flechinhas que ele aumenta de tal para tal lado, né? De tal para... Peraí, vamos entender. Aí você evita, né, ter essa decoreba, tá? Bom, galerinha, seguinte, vou pegar aqui a família 1A, pode ser? Acompanhe comigo. A família 1A, então, ela vai ser essa primeira coluna, lembrando que o hidrogênio não pertence a ela, tá? Ok? Temos lítio, sódio, potássio, rubídio. Pessoal, se eu pegar então aqui o lítio, número atômico 3, ele apresenta 3 elétrons, tá? Mais um cara, pode ser só mais um. Ó, o sódio, número atômico 11. Feito, 3 e 11, tá? O lítio tem 3 elétrons e o sódio tem 11 elétrons. Olha o lítio, 1s2, 2s1. Né? 3 elétrons distribuídos. O sódio, então, vai um pouquinho além. 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. O que eu reparo em cada um deles é o seguinte, há uma coisa em comum neles que é a terminação em S1. Mas não é aí que eu quero chegar, tá? O que importa pra gente é que o lítio apresenta o seu núcleo e tem a primeira, segunda camada, certo? Então o lítio tem 2 camadas, tem ali a primeira e a segunda. O sódio, ele apresenta o núcleo dele, daí ele vai ter a primeira, a segunda e a terceira camada. O que eu concluo com isso, pessoal? Que conforme eu vou descendo na tabela periódica, vai entrando uma nova camada. Porque quem está, por exemplo, no segundo período, tem 2. Quem está no terceiro, tem 3. O potássio terminaria em 4s1. O potássio teria 4 camadas, perfeito? O rubídio 5, o césio 6 e o frâncio 7 camadas. Então, como o número de camadas vai aumentando, o raio atômico, então, ele aumenta de cima para baixo. Você quer anotar uma coisa importante? Você vai anotar o seguinte, em uma família, o raio atômico, ele aumenta de cima para baixo, perfeito? De cima para baixo. Você entendeu o motivo, né? Sem ter decorado. Aqui, por exemplo, ó, berílio, magnésio, cálcio. Quem será que é maior? O maior é o berílio ou é o magnésio? O que você acha? Bom, pessoal, o berílio por estar no segundo, né? Por estar no segundo período, ele tem 2 camadas, perfeito, né? E o magnésio tem 3. Então, o magnésio, por ter mais camadas, é maior. E o cálcio tem 4, é maior ainda. E aí vem o estrôncio, e vem o bário, aí vem o rádio. Então, vai aumentando de cima para baixo. Quem será que é menor? O flúor ou o cloro? O flúor está mais acima, ele é menor. Quem será que, por exemplo, é maior? É o oxigênio ou o enxofre? Tá? Eu estou pegando elementos de uma mesma família. Então, em qualquer uma das 18 famílias na tabela periódica, o raio atômico aumenta dessa mesma maneira. Entendeu bem? Agora eu quero te mostrar dentro de um mesmo período como isso vai funcionar, tá? Dentro de um mesmo
período. Galerinha, agora então dentro de um mesmo período, como é que vai oscilar o raio atômico, tá? Bom, importante é o seguinte, tá? Aqui eu peguei o segundo período, daí o que eu te explicar para o segundo vai valer para qualquer um dos 7. Pegou legal? Bom, no segundo período, por exemplo, tá? Segundo período, temos todo mundo com 2 camadas. Então, pelo número de camadas, todo mundo tem o mesmo tamanho, né? O lítio termina em 2s1, o berílio em 2s2, o boro em 2p1. Então, o que acontece? Até o neônio vai terminar em 2p6. Todo mundo apresenta 2 camadas. Mas, então, todos têm o mesmo tamanho? Não, há tamanhos diferentes. Ó, o lítio é um cara que apresenta então aqui 3 elétrons e 3 prótons. Vou dar uns pulos aqui, tá? Ó, o nitrogênio 7 elétrons e 7 prótons. Até o neônio que apresenta então ali, pessoal, 10 elétrons, perfeito? E 10 prótons. Aí eu te pergunto, quem você acha, por exemplo, que venha a ser maior? Quem venha a ser maior? Aí você pensa assim, né? Pô, quem tem mais partículas é o cara do canto de lá, é o neônio, ele é grandão, ele tá cheio de próton e elétron. Peraí. Próton e elétron sofrem atração, ok? Próton atrai elétron, elétron atrai próton. Então, quer dizer, os elétrons vão ser atraídos para o núcleo do meu átomo, ok? Se rola essa atração, vai rolar uma contração, então, aqui da eletrosfera em direção ao núcleo, perfeito? Então, eu vou tendo uma contração, motivo a atração dos elétrons, ok? Pelos prótons lá do núcleo. Então, o tamanho do meu átomo, ele vai sendo cada vez menor, tá? Cada vez menor. É que causa uma impressão um pouquinho diferente. Quando você olha para isso e acha, porra, mais partículas, o cara é maior. Não é por aí, perfeito? Não é por aí. Pegou isso aqui, pessoal? Então, em qualquer um dos 7 períodos, tá? Tu vai ter o raio atômico diminuindo conforme você vai indo para direita, tá? Para direita. Então, se eu pegar um outro período, tá? Onde tem, por exemplo, sódio e cloro, por exemplo, tá? Sódio está aqui embaixo do lítio e cloro está embaixo do flúor. Então, sódio é maior e o cloro é menor. Perfeito? O potássio, por exemplo, aqui, e o bromo, tá? O potássio e o bromo. Então, o potássio ele é maior e o bromo é menor. Tudo porque conforme eu vou indo para a direita, dentro de um mesmo período, o raio atômico ele vai diminuindo, certo? Então, pronto, galera. É assim que oscila o raio atômico dentro de um mesmo período. Agora, eu queria que ficasse muito claro para você a seguinte ideia, né? Se eu pegar aqui, vou pegar um cantinho qualquer, tá? Só para te mostrar uma figura que é legal você anotar aí. Anota a seguinte representação. Numa família, o raio foi então aumentando de cima para baixo e num período ele foi aumentando da direita para a esquerda. Eu quero que você guarde essa representação aqui. Olha bem, fechou o olho, você vê então esse esquema ali na tua cabeça, porque é isso que vai explicar as próximas propriedades. Então, a tabela periódica, o raio aumenta de cima para baixo e da direita para a esquerda. Então, os mais à esquerda e mais abaixo são os maiores. Quem é o elemento será mais à esquerda e mais abaixo de toda a tabela? Frâncio. O frâncio apresenta o maior raio atômico, ok? Enquanto, por exemplo, lá na direita e acima eu tenho hélio. O hidrogênio e o hélio, tá? São os menores átomos. O hidrogênio é o menor de toda a tabela periódica, fechou? Mas tem mais situações que eu quero te mostrar, tá? Pessoal, olha só. O raio atômico na questão dos isoeletrônicos, tá? Todo mundo apresenta o mesmo número de elétrons, por isso esse termo, então, isoeletrônico, tá? Isoeletrônico. Agora, se tem o mesmo número de elétrons, eles não têm a mesma eletrosfera? Eles não têm o mesmo tamanho, será? Não. Por exemplo, ó, o oxigênio apresenta 8 prótons, ok? Mas ele ganhou elétrons, então ele tem 10 elétrons. O neônio apresenta 10 prótons e 10 elétrons. Não perdeu nada, não ganhou nada. O alumínio, ele apresenta, então, ali, ó, 13 prótons, mas ele perdeu 3 elétrons. Então ele está com 10 elétrons, isso é, eles são isoeletrônicos. Mas eles não têm o mesmo tamanho, não têm o mesmo raio. Por qual motivo? O número de prótons é diferente. E eu te pergunto, quem atrai melhor esses 10 elétrons? Quem atrai melhor? Será que são os 8 prótons do oxigênio, os 10 do neônio ou os 13 do alumínio, pessoal? Quanto mais prótons eu tenho, maior é a atração. Então, conforme eu vou indo para a direita, o tamanho da minha partícula vai diminuindo, tá? Por qual motivo? Quem tem mais prótons, no caso o alumínio, né, entre esses 3, atrai melhor, então, ali, tá? Esses 10 elétrons. Então, assim você tem, tá? Uma coisinha chamada de raio atômico em isoeletrônicos. Quer anotar uma coisa importante? Quanto maior for o número atômico nos isoeletrônicos, menor é o raio daquela espécie.
Fechou legal? Bem interessante, né? Muito bem, pessoal. Então, ó, isso é para isoeletrônicos, tá? Não vai pegar agora o oxigênio, o neônio, o alumínio na tabela periódica e tirar suas conclusões, porque às vezes pode bater, às vezes pode não bater. Então, você vai por esse esqueminha aqui, se eles são isoeletrônicos. Se para aquele mesmo elemento eu tenho ele perdendo elétrons, eu tenho ele ganhando elétrons, então, pessoal, tá? Como é que funciona? Quem aqui é maior, quem é menor, tá? Se eu tenho um átomo e ele acaba perdendo elétron, eu tenho um cátion, tá? Eu tenho um cátion. Imagina uma cebola, tá? Bem simplesinho, uma cebola. Quando eu tiro uma camada dela, pessoal, tá? Ela não fica menor. Então, quando você tira órbitas, tira elétrons, tá? O meu átomo, ele encolhe, ele fica menor, tá? Mantém-se o número de prótons, mas menos elétrons, ele fica menor. Se por acaso o meu átomo ele ganhar elétrons, tá? Ele ganhar elétrons, então é como se você pudesse, né, acrescentar mais folhinhas, mais camadas naquela cebola. Ele vai ficando maior. Então quer dizer que quando eu tenho o mesmo elemento, tá? Vamos supor, o carbono perdendo, o carbono ganhando elétrons, eu falo que o cátion, ele é o menor, ok? E o ânion daquele elemento é maior. Eu não estou comparando elementos diferentes. Isso é importante pra gente. Estou comparando o mesmo elemento. Galera, então essa foi a principal propriedade, chamada de raio atômico, tá? Tem uma parte 2 que eu vou falar das outras propriedades, vai ficar muito mais rápido, muito mais fácil. Por quê? Porque elas são dependentes do raio atômico. Fechou, galera? Muito bem, então, tá? Vamos praticar. Até mais.